Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos lá dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui as conversas, debates que o nosso podcast aqui, o nosso canal que vocês acompanham, fazem aí durante a semana aí, nosso trabalho aí cotidiano. E nessa semana teve um dia bastante importante, que é o dia do assistente social. O Mesa de Debates, para não deixar essa data em branco, né, convidou aqui o Marco Silva para falar sobre o dia, para falar sobre o trabalho do assistente social e também, né, falar como que está a situação dessa categoria. Então eu peço aí, né, primeiramente desculpa porque as cachorras estão latindo, mas eu peço que o Marcos se apresente. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Marcos Valdir Silva, eu sou assistente social formado pela Universidade do Vale do Paraíba, pela Univap, aonde eu sou também docente no curso de serviço social. Sou servidor público da Fundação Casa. Atualmente eu trabalho numa unidade de semi-liberdade aqui no município de São José dos Campos, onde também eu resido. Eu tenho a minha formação no mestrado em serviço social pela PUC de São Paulo e também desenvolvo um trabalho de militância no campo dos direitos humanos, aonde também eu atuo e tento fazer a minha prática aí na construção do que a gente chama como assistente social, do nosso projeto ético político, de uma sociedade justa e igualitária. Também já fui vice-presidente do CRES São Paulo, do Conselho Regional de Serviço Social, aonde a gente participou da gestão com o coletivo de outros profissionais, lutando aí pelo exercício profissional, por termos um projeto de categoria profissional que defendesse a qualidade do serviço para os usuários com quais trabalhamos. Acho que um pouco da minha trajetória é esta, Guilherme. Maravilha! Então vamos aí para a primeira pergunta. Primeiramente você falou aí, vamos pegar a parte da questão dos direitos humanos, né? Que você falou onde que você foca principalmente a sua militância, né? Primeiramente, o que que é esses direitos humanos, né? O que que isso significa, né? Quando a gente está falando desse tema. Acho que, primeiramente, quando a gente fala da pauta de direitos humanos, nós temos que lembrar de que direitos humanos nós estamos falando. Na sociedade capitalista a qual vivemos, fazer o debate de direitos humanos é tentar vencer o pensamento conservador, mas o pensamento conservador que atrela a não alteração das relações de força no tecido social que compõe a sociedade. É a manutenção da ordem burguesa, e quando nós, como assistentes sociais, defendemos e lutamos por direitos humanos, nós falamos de uma nova ordem societária, aonde a relação capital-trabalho não seja tão destrutiva e nociva aos direitos à vida. E quando falamos vida, nós falamos na integralidade da construção do humano. Quando eu falo de direitos humanos, então, eu falo de acesso universal à produção de riquezas. Eu falo de acesso universal a todos os bens e serviços. Eu falo que toda e qualquer pessoa, independente da sua condição, ela terá a condição de dignidade de vida. Nós sabemos que a gente tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um marco histórico que precisamos e defendemos, mas essa declaração também é cunhada de um pressuposto histórico de acordos burgueses na manutenção da ordem social. Então, quando falamos de direitos humanos, nós estamos refletindo para além da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós estamos falando de uma distribuição da riqueza socialmente produzida. Não é simplesmente esse discurso esvaziado, raso, de defesa de pessoas ou de indivíduos em determinadas situações. Não, nós estamos falando de direitos humanos que garanta a dignidade da pessoa humana. E é isso que o Serviço Social Brasileiro traz como posicionamento.
A defesa dos direitos humanos que garanta o debate de classe, que garanta a defesa dos direitos humanos para a classe trabalhadora. E quando falam. Opa, escutou? A frase é tão péssima que até a internet caiu. E quando falam direitos humanos para humanos direitos, o que você tem a dizer sobre essa frase péssima? É a deturpação do debate de direitos humanos, né? Todo direito ele deve garantir a dignidade da pessoa humana. E não importa de qual pessoa eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo e qualquer cidadão, cidadã, deve ter seus direitos respeitados. Nós não estamos aqui trazendo à baila a condição, o que aconteceu e o que a pessoa passa a ter direitos. Os direitos humanos, eles são universais, eles devem ser acessados por todos e por todas. Então, esse discurso de direitos humanos, humanos direitos, eu particularmente nem me envolvo muito nesse debate, porque eu acho que ele é tão desqualificado, ele traz por si só um preconceito, já dito que algumas pessoas não devem acessar direitos, e daí eu falo da vivência de trabalhar com adolescentes infratores, com prática de ato infracional, melhor dizendo, há mais de 25 anos, de pessoas que querem suspender o direito desses meninos à escola, à educação, à saúde, porque ele cometeu um ato infracional. Pessoas que entendem que a tortura deve acontecer porque a pessoa cometeu um crime. Acho que esse debate de tentar desqualificar a pauta dos direitos humanos traz frases como essas. O que queremos é que toda pessoa humana, toda e qualquer coletivo de pessoas tenham acesso à dignidade. Tem uma questão que eu sempre trato quando falo do Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas dizem assim, ela vem falar do ECA, só fala de direitos e não fala de deveres. É óbvio. O ECA está lá dizendo em direitos e deveres. Só se cobra só se cobra deveres, perdão, de quem acessa direitos. Se a pessoa não acessa direitos, como que eu cobro deveres dela? Isso que eu estou fazendo, então, não é garantir direito, é colocar a pessoa no local, como diz a professora Carmelita, da subalternidade. Mesmo que você não conseguiu estar na escola, você deve ser pacífico, pacífico no sentido de ser submisso e aceitar essa condição precária de existência. Então, só vamos falar de direitos humanos, só vamos falar de direitos, só vamos falar de deveres quando conseguimos que todas as pessoas acessem direitos. Eu sempre dou o exemplo, toda a criança, e vamos pensar nós como éramos pequenos, né? A mãe, o pai ia para a porta de casa e falava, Marcos, vem tomar banho, está na hora de tomar banho. É um dever. Eu preciso obedecer meus pais, ir lá, praticar a higiene e tal. Mas para isso, eu preciso ter água na minha casa. Porque se eu não tiver o direito ao acesso à água, como eu cobro o dever? Então, acho que essa é, falácia de deturpação dos direitos humanos geralmente acontece daqueles que defendem essa sociedade aonde a grande maioria dos cidadãos e das cidadãs não acessam seus direitos básicos. E daí começam a se querer, primeiro, cobrar os deveres do que dialogar os direitos das políticas sociais, o direito ao acesso à qualidade de vida. Certo, Marco. E, Marco, já que você falou, tocou de um assunto bastante interessante aqui, né? Que é sobre a questão aí dos jovens que cometeram algum tipo de infração. Qual que é a importância, na sua opinião, do trabalho seu para esses jovens? O que muda na vida desses jovens, né, que cometeu um ato infracionário, né, ter gente aí trabalhando em seu favor?
Acho que a primeira coisa que é me demarcar o que a gente fala, né? Quando eu falo do adolescente em conflito com a lei, o adolescente com uma prática infracional, eu estou falando de adolescentes de 12 a 18 anos. E quando eu falo de jovens, eu estou falando de acima de 18 anos. Que, inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que o menino pode cumprir uma medida socioeducativa até os 21. Então, um adolescente que comete um ato infracional antes de completar 18 anos, ele pode responder por esse ato sendo um jovem até os 21 anos. Acho que isso também é bom deixar claro, porque parece assim, fez um ato infracional, cometeu um ato infracional com 17 anos, 11 meses, não vai pegar nada. Pega sim. Até os 21 anos, ele pode responder dentro de uma das medidas socioeducativas previstas no ECA. Eu acho que o primeiro papel na execução das medidas socioeducativas, sejam elas de privação de liberdade ou não, é a presença do Estado. É quando o Estado chega na vida daquele menino e diz, opa, pera lá, existe um limite, daqui você não passa. Como esse limite é colocado, a gente pode discutir as metodologias desde o momento da prisão, a ampla defesa, tal, mas não é essa a nossa pauta aqui agora. É este momento que o menino chega para nós técnicos, dentro dos serviços que executam as medidas socioeducativas, nós devemos deixar bem claro para os meninos, para os adolescentes ou para algum jovem, que existe um limite pactuado na sociedade brasileira. E que o Estado vai, sim, em algum momento, ser o espaço de executador deste limite. E me cabe, enquanto profissional que trabalho junto a estes adolescentes, mostrar para ele este papel do Estado, mostrar para ele o que a lei prevê, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nem toda a prática ela é condizente com o pacto social com o qual nós firmamos na sociedade brasileira. Mesmo existindo as injustiças sociais, a desigualdade social, alguns atos precisarão ser barrados, e neste momento, quando esse menino é privado de liberdade ou é colocado numa medida em meio aberto, nós adultos estamos dizendo para eles, opa, pera lá, você precisa retomar algumas conversas conosco. Então, acho que o nosso papel central neste trabalho, ou em qualquer outro, como assistentes sociais, é fazer o trabalho educativo. E um trabalho educativo que tenha um direcionamento ético, político, metodológico, técnico operativo, que não seja o fazer pelo fazer, aonde você não encontra sustentação para a prática profissional. Eu tenho uma reflexão aí, né, para fazer. Você falou aí dos adolescentes, né, dos jovens, fez toda essa diferenciação. Né? Tem muita gente que, né, pega, né, tem uma mão extremamente de ferro pesada quando, por exemplo, vê algum jovem de 12, 13 anos cometendo algum ato aí infracionário, algum que esteja em conflito, né, com a lei. Mas eu acho que caberia a seguinte pergunta, né? Quando a gente vê esses casos desses jovens aí cometendo esses atos, alguma coisa da nossa sociedade tá falhando, né? Aqui eu parto, Guilherme, primeiro da reflexão enquanto assistente social que sou, e que a minha profissão tem um projeto societário, um projeto ético-político que nós defendemos, que a sociedade capitalista ela é desigual. A sociedade capitalista se sustenta pela exploração. Ela se sustenta pela contradição, aonde alguns acessarão benefícios e outros não. Então, quando este menino, este adolescente, esse jovem comete um ato infracional, os primeiros que têm que pensar nesse ato infracional somos nós adultos. Por que esta prática chegou na vida deste adolescente? Toda criança, todo adolescente, ela é educada pela sociedade, é educada por nós adultos. É no convívio social que se forma. E este convívio social, eu não estou reduzindo a família, a comunidade. Eu estou falando de convívio social de uma base de estrutura social.
E essa base de estrutura social, ela já diz para o menino periférico, ela já diz para o menino negro, ela já diz para o menino o adolescente com deficiência, que ele terá muita dificuldade em acessar a escola, a profissionalização, o esporte, a cultura e o lazer. Então, se eu partir uma avaliação condenatória à vida desse adolescente, ou desse jovem, ou dessa criança, somente pela prática do ato infracional, tirando a contextualização histórica de que sociedade esse ato infracional foi cometido, de que momento nós estamos falando, nós simplesmente recortamos e dissemos, cometeu isto, paga desta forma. Fez isto, recebe este castigo. E a gente não discute o pedagógico, a gente não discute a concepção de uma reflexão que não passa só pelo ajustamento social da criança ou do adolescente, precisa passar por uma reflexão nossa enquanto sociedade. Hoje, eu até estou com a camiseta aqui da campanha do Faça Bonito, que é uma campanha nacional que trabalha a temática do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dia 18 de maio. Mas também hoje a gente tem o debate da luta antimanicomial. Por que será que nós ainda precisamos fazer campanhas para dizer que precisamos defender as crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual? É um contrassenso. Então, não são só os meninos que cometem ato infracional, que nos demonstram que a sociedade está num caminho que não garante direitos. A gente precisa repensar essa constituição social que fizemos, e aqui eu reforço, na sociedade capitalista, a desigualdade estará presente o tempo todo, e algumas pessoas acham que isto é normal, que isso é necessário. Sempre foi assim, nem todo mundo vai poder acessar direitos. E a gente já viveu isso em outras histórias, né? Algumas pessoas ficavam na senzala e outros na casa grande. E o capitalismo continua deixando algumas pessoas na senzala, no canto, sem acesso a direitos. E quando eu tiro essa reflexão, eu simplesmente recorto o adolescente, o jovem, e falo do ato infracional, não falo da sua história de vida. Certo, você falou aí da campanha, né, no Faça Bonito, né, se puder novamente mostrar a camiseta, é, a campanha é essa rosa, né, girassol amarelo, é, e a camiseta aí do Marco, né, acho que aqui não dá para ler, mas tudo bem. Ô Marco, né, a gente, né, sobre esse tema da questão do abuso, eu não sei se é a sua área especificamente, acho que seria bom a gente comentar e dar uma cutucada em quem merece ser cutucado, né? Eu vejo, né, a atual senadora Damares Alves e ex-ministra né, dos Direitos Humanos, né, que é um absurdo, né, ter alcançado esse cargo, mas enfim, falando que defende muito as crianças, né, que se preocupa muito na questão dessa questão do abuso, mas quando a gente vai ver a política que ela tem, né, aí o negócio complica, né, de vez do lado dela. Eu queria que você comentasse um pouco, né, já que tem essa campanha, sobre essa hipocrisia, né, da extrema direita em achar que defende as crianças, né? A primeira questão, Guilherme, eu deixo aqui registrado que quem quiser saber um pouco mais sobre a questão da campanha Faça Bonito, pode entrar no site facabonito.org. facabonito.org. Lá existe orientações, materiais, produção, uma campanha de mobilização nacional, e vale muito a pena a gente buscar informação. Acho que a primeira questão é, de novo, que são projetos distintos. Nem todo mundo defende direitos humanos de criança e adolescente da mesma forma. Há pessoas que vão entender que crianças e adolescentes ainda
devem ser formadas sem discussão de gênero, de identidade de gênero, sem discussão da questão do uso do preservativo, sem discussão das questões do acesso à informação. Há pessoas ainda que vão dizer que mulheres, adolescentes, jovens, são abusadas sexualmente porque usam roupa decotada, saia curta. Mas há pessoas também que proíbem a criança ou adolescente de acessar a escola, porque essa criança não tem desenvolvimentos e habilidades. Então, quando a gente ouve um discurso que fala da defesa dos direitos de criança e adolescente, eu fico pensando, será que essas pessoas estão dizendo de direitos humanos de criança e adolescente? Direitos humanos que perpassam a integralidade da criança e do adolescente. Quando a gente tem um ministério que discute direitos humanos e que diz que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ela começa a segregar e continua dizendo aos homens que nosso papel, enquanto de identidade de gênero masculina, é superior ao das mulheres, que coloca essas meninas no lugar de fragilidade. Quando eu não falo da questão da prevenção às IST/AIDS, eu estou escondendo o espaço que essa criança pode ter na escola de falar com o professor, com um adulto, que tem algum adulto molestando essa criança. Só que quando eu falo da campanha, eu trago à tona algo que nós não queremos ver, que nós não queremos discutir. Então, a gente retoma com projetos de cunho conservador, que vai dizer que simplesmente, se nós educarmos as crianças para serem formados com uma direção social, onde meninos vestem azul e meninas vestem rosa, tudo estará resolvido. Então, assim, uma demagogia, porque não querem dizer que a violência sexual ela perpassa por discutirmos o que a própria campanha fala. A prevenção. Hoje nós temos que brigar neste país para que crianças tenham vaga em educação infantil, as antigas e chamadas creches. A criança não tem a proteção na primeira infância, e é um direito previsto no estatuto. E muitas vezes essa criança fica solta, rodando na comunidade, porque a mãe e o pai precisam trabalhar. Prevenção não é simplesmente discutir projetos para adolescentes. Quando eu falo da educação infantil, eu estou falando de prevenção. Falar de mobilização. Nós precisamos mobilizar a sociedade para debater e para discutir. A epidemia de HIV/AIDS, ela tem aumentado entre os adolescentes. E há pessoas que acham que não se deve falar de preservativo nas escolas, que não se deve falar de gênero, mas não olham o mapa da epidemiologia. Mas, claro, há pessoas que nem vacina defendem, né? Hoje tem crianças que não tomam vacina por discursos infundados de adultos que se pautam por uma mera postagem de Facebook. Nós precisamos falar da sensibilização. Nós precisamos sensibilizar os órgãos da sociedade para que tragam esse debate à tona. E, claro, acho que aqui também é discutir a responsabilização. Mas eu não estou falando de punição ao agressor. Eu estou dizendo de responsabilização. E a responsabilização poderá sim ser a privação de liberdade. Poderá sim ser receber uma pena aplicada pelo Poder Judiciário. Mas responsabilizar é assumir o que o tão querido Paulo Freire nos traz. É responsabilizar para um processo de reeducação. E quando eu responsabilizo e eu reeduco, eu envolvo toda a sociedade no debate. E o que, a mim, o projeto anteriormente vigente, enquanto gestão de governo, ele não queria discutir os problemas da sociedade. Ele buscava bodes expiatórios. Mas aqui também temos que registrar o debate do direito da criança e do adolescente.
o debate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, o debate dos adolescentes autores de ato infracional. Nunca foi fácil ser feito no país. Muda-se os governos, as pautas continuam, e nós precisamos continuar na luta e colocando o que acreditamos de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, existe uma hipocrisia, sim, daqueles que buscam bodes expiatórios e vão dizer que meninos provocam, que meninas provocam, e que daí, primeiro, a gente precisa responsabilizar a família, porque a família é o espaço. Nós precisamos responsabilizar toda a sociedade. Não dá simplesmente para dizer que as famílias são responsáveis por isto. Todos nós somos responsáveis pela desproteção social que existe ainda no país a crianças e adolescentes. Marco, nossa senhora, tem muito tema para ser discutido em cima, inclusive do que você falou. Mas, assim, uma questão que entrou em debate nesse último período é a questão do uso das redes sociais entre jovens, né? Jovens aí caindo aí em grupos, né, de redes sociais aí com gente bastante mal intencionada, grupos ligados aí a, né, ideologias nazistas, né, que inclusive levou aí muitos jovens a cometerem aí, né, barbaridades dentro da escola. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como que você que mexe com jovens, como que você viu esses casos todos? Primeiro, acho que temos que lembrar, as redes sociais são sempre muito bem-vindas. Acho que as mídias, elas estão aí, elas podem ser usadas como ferramentas. Acho que não podemos esquecer que quando os primeiros navios saíram nas grandes embarcações, as pessoas tinham medo, né, de entrar e ao mar adentro. O que ia acontecer? Era tecnologia. Nós não temos que ter medo da tecnologia, nós não temos que ter medo. Nós temos que pensar o que ela vai alcançar e o que ela vai agregar na construção social é, para as nossas vidas. Eu tendo a acreditar, e posso aqui estar sendo muito esperançoso, que os adolescentes estão usando muito melhor as redes sociais que os adultos. Entendeu? Tenho certeza disso. Isso é verdade. Eles nos dão um show, né? Vide, né? Eu tenho 52 anos, né? Quem comprava pornografia nas bancas de revista não eram os adolescentes, né? E até quem tinha as revistas ditas e chamadas de coelhinho, de tudo, tinha que ter muita grana para comprar, né? Não era algo para os meninos periféricos, os jovens, as pessoas que não tinham direito. Então, as redes sociais, eu acho que ela tem um incentivo danoso por parte dos adultos que estimula uma prática de violência, aonde eu exerço uma disputa ideológica pelas redes sociais e parece que virou Fla-Flu. Nada contra o Flamengo, nem ao Fluminense, mas é uma disputa. Então, passa a ser um espaço de arena, de exposição para debates, e que os meninos, as meninas, elas acham que é ali mesmo que tem que ficar. E a outra questão, né? Há tempos atrás, a gente tinha a dita e chamada pichação. Então, os adolescentes iam pichavam a cidade, os jovens pichavam a cidade e colocavam a sua opinião, colocavam suas ideias e falavam daquilo. E daí tinha que correr da polícia, tinha que correr daqui, era lata de tinta que caía, era spray que saía. Hoje, para expressar a sua opinião, você não precisa mais usar o lambe-lambe, você não precisa mais fazer a pichação. Tem uma plataforma solta, sem controle nenhum, sem regramento nenhum, e a gente diz para o menino assim, né? Se você não souber das mídias sociais, você não avança, você não vai ter bom trabalho, você não vai ter... Você tem que ser o suprassumo, você tem que conhecer tudo. E aqui pode ser de tudo.
E que horas que o Estado vai voltar e vai dizer assim, nas redes sociais não pode tudo? Nessa rede social tem um adulto, tem uma empresa que deve ser responsabilizado pelos conteúdos. Por que que a gente critica tanto livros didáticos? Vamos tirar esse livro didático, porque ele vai levar as crianças e o adolescente a desviar do bom pensamento, do bom caminho. Mas a gente não quer regulamentação das redes sociais. O livro eu posso boicotar. O livro não pode entrar na escola por um desenho, por uma fala, por uma cor, não. Mas a rede social pode tudo. Então, acho que o problema não está no uso pelos adolescentes. O problema, para mim, está no modelo pedagógico que a sociedade utiliza essa ferramenta. E os adultos precisam voltar a discutir isso. Que modelo pedagógico nós queremos? Voltar não, precisam discutir. Que modelo pedagógico nós queremos dialogar com os adolescentes pelas mídias sociais? Porque, na verdade, eu acho que eles teriam respostas muito mais rápidas para a gente. Porque é um pequeno grupo, na minha opinião, e daquilo que eu vivo próximo aos adolescentes com quem eu convivo, que se bandeiam ou são seduzidos por esses pensamentos neofascistas, fascistas, né, com uma forma de uma higienização mental. Mas, quando nós não ofertamos diálogos, rodas de conversas, outros ofertam. Mas penso que as mídias sociais, elas são muito bem-vindas, acho que os adolescentes têm nos dado exemplos muito bons. O problema é que depois colocam à venda joguinhos, plays, eu não sei nem dizer o nome, mas ferramentas que são caras e que estimulam a guerra, a morte, a desigualdade. E a gente deixa isto, parece que é comum. Pode acontecer. Na televisão aparece a tarjinha lá, programa impróprio para menores de 12 anos, menores de 16 anos. Nas mídias sociais não aparece nada, né? No máximo é no cantinho alguma coisa ali. Não tem regulamentação. Nós precisamos voltar a debater e trazer os adolescentes para essa discussão. Com certeza eles terão respostas muito importantes para nós. Sim, e né, voltando a essa questão um pouco aí da extrema direita, né? Na semana passada, né, acho que uma semana atrás, né, que foi na quinta passada, eu estava acompanhando, não sei, você é de São Paulo, né? Imagino eu. Estava aqui em São José acompanhando, né, a audiência de conciliação do Banhado, do Jardim Nova Esperança. Acho que o pessoal de São José conhece bem aí, que é seu colega de trabalho de você, né? E eu peguei me pensando numa reflexão, sabe, ô Marco, né? É muito, né, essa extrema direita, né, fala, né, em defesa da criança, que tem que defender as crianças, mas, por exemplo, cadê esse povo todo quando tem uma criança com risco de perder uma casa, né? As respostas da sociedade, na grande maioria, elas são higienistas. Higienistas no sentido de quê? O que estiver atrapalhando o progresso, o que estiver poluindo visualmente o desenvolvimento da dita e chamada ordem e progresso, nós precisamos retirar do caminho. E daí se justifica a retirada do caminho para o progresso. E essas pessoas que defendem as barbáries, como a gente teve aqui em São José dos Campos, a barbárie do Pinheirinho, como a gente teve a retirada do Morro do Regaço, como a gente teve a retirada forçosa da Santa Cruz, na Nova Tatetuba, essas pessoas, elas vão defender, primeiro, o progresso e depois o humano. E a história da humanidade está carregada desses exemplos. Quando o humano atrapalha o progresso, alguns terão que ser sacrificados. Só que daí eu posso dizer que não é um sacrifício
por maldade, até porque a gente está dando uma casinha. E daí vai fazer dessa fala, estamos dando uma casinha de 42 metros quadrados lá no extremo do município, que não tem creche, UBS, água potável, não tem escola, não tem profissionalizante, não tem rede de esgoto, não tem esporte, não tem cultura, não tem lazer. E daí diz, não, mas está vendo? Estes aqui precisam se afastar para que tantos outros consigam ter mais agilidade no trânsito, consigam ter valorização da terra, para que tenha investimentos imobiliários. Então, quando essas pessoas não vêm para a defesa de uma casa destruída, como não foram para a defesa das crianças do Pinheirinho? Eu cheguei a ver crianças em escolas, quando as famílias do Pinheirinho foram retiradas, Guilherme, sabe, nesses mictórios dos banheiros masculinos, de lata de inox, de ter o colchonete naquele mictório e 3 bebês dormindo naquele mictório. E as suas casas tinham sido derrubadas. E muita gente, 72% da população de São José dos Campos, defendeu aquela atitude do Pinheirinho. E o dono daquelas terras, ainda, pelo que eu sei, mas na época, devia ao Estado impostos, arrecadação de tributos. E de que lado a gente fica? Então, eu acho que a posição higienista da sociedade capitalista coloca o progresso à frente da humanidade. Certo. Então, mudando um pouco aí de assunto, mas ainda nessa questão do assistente social, né? A pergunta que acho que muitos fazem, né? E que eu vou fazer aí para responder os ouvintes, afinal, o que faz o assistente social? Porque muitas das vezes, quando você fala que você tem ligação com o serviço social, logo te associa a fazer política de caridade, né? E a gente sabe que o trabalho é muito mais profundo do que isso. Então, o que faz um assistente social? Primeiro, para ser assistente social não precisa ser bonzinho. Não precisa gostar das pessoas para ser um bom moço, uma boa moça. Não precisa saber fazer caridade. Caridade tem muitas pessoas que fazem e muito bem feito. Que bom que exista as ações caridosas, pastorais, que sejam feitas. Então, a primeira coisa, assim, assistente social não faz caridade, não faz boa ação. Assistente social não é uma pessoa que precisa ser bonzinho. Isto é mito construído. A pessoa que é boa, caridosa, que bom, e continue sendo. É muito importante que a gente tenha também essa dimensão na vida, pelo menos no meu ponto de vista. A profissão, e daí eu tenho que dizer assim, é a profissão do assistente social, que é formado em serviço social, é uma profissão que intervém na sociedade, e essa intervenção ela é construída a partir de uma metodologia que a gente aprende lá na faculdade, por isso que tem que estudar, tem que saber metodologicamente trabalhar. A gente precisa saber qual ferramenta eu uso numa intervenção. Eu costumo dizer para os meus alunos, para as minhas alunas, o seguinte: do mesmo jeito que um médico sabe quando passar o bisturi, eu sei quando fazer uma visita domiciliar. Eu decido o horário, quantas vezes. Mas para isto, eu preciso estudar. O assistente social ele intervém na sociedade de forma a tentar construir com os sujeitos e com as instituições, com o governo entenda aqui os órgãos do executivo municipal, estadual e municipal, respostas às expressões da questão social. O que são as expressões da questão social? Ou primeiro, o que é essa questão social, né? A questão social é a desigualdade que se instalou nessa sociedade. Desigualdade que faz com que exista violência, fome, agressão, falta de moradia, falta de atendimento médico,
falta de transporte coletivo para todos. Quando eu falo da fome, a fome é uma expressão da questão social, dessa questão social que tem como sustento a desigualdade social, e que eu, assistente social, quando vou trabalhar com a fome, eu não vou lá para fazer comida, eu não vou lá para fazer arrecadação de alimentos. Muitas vezes, a mediação do exercício profissional, eu estou atendendo uma pessoa em situação de rua, o que ela precisa naquele momento é comida, banho e roupa, e um lugar para dormir. Ponto, eu sei fazer isso também. Resolver de imediato. Mas eu preciso, a partir disso, dialogar na vida daquele sujeito o que é a fome. E aonde a fome nasce? A fome nasce, pelo menos naquilo que a gente tem em alguns estudos, a partir do que a pessoa não está inserida no mercado de trabalho. Ela não tem condições de sustentar o mínimo. Por que a pessoa está na rua? Porque ela quer? A gente sabe que não é. A vivência de rua é uma expressão da questão social pela falta de moradia. Então, o assistente social, nós vamos atender de imediato, acolher aquela pessoa e as suas demandas, e entender nessas demandas quais expressões da questão social, quais expressões deste sistema desigual estão presentes na vida daquela pessoa, junto com ela, construir reflexões e buscar alternativas. Isto na vida daquele sujeito. Mas, enquanto assistente social, eu preciso fazer também intervenções, inserções nas políticas sociais gestadas pelos órgãos públicos, para buscar soluções para o enfrentamento destas questões sociais. Para não dizer que a pessoa passa fome porque quer, que ela não trabalha porque quer, que ela não tem casa porque ela não quer. E daí, me perdoe aqui, mas eu vou dizer assim, né? A pessoa só não está na escola pública gratuita porque ela não quer, né, gente? Porque tem vaga para todo mundo na universidade pública, né? É só você chegar lá, fazer a matrícula que você entra, né? Claro que não. A educação é elitista. Quem entra na universidade pública gratuita? Porque assim, é fácil. Passa fome porque quer. Ah, tá. Quem não estuda na escola pública de ensino superior também não estuda porque não quer? Ou porque a gente não tem oportunidades iguais para todos? E é essas reflexões que nós, enquanto categoria profissional, e daí estou dizendo do coletivo da profissão, a gente provoca todo dia nos nossos atendimentos. Para dizer, esses sujeitos com quais fazemos a nossa prática interventiva são demandatários das expressões cotidianas da desigualdade social. Sim, e Marco, né, o motivo dessa live, né, foi porque essa semana foi o dia do assistente social, né? Qual que é a importância aí de ter um dia para o assistente social? Qual que é a importância desse dia? Como que surgiu, né? O dia 15 de maio ele é determinado, né, a partir da discussão da lei de regulamentação da nossa profissão, e ele é uma data comemorativa, mas ela é diferente das outras comemorações. O serviço social tem isso, né? A gente não vai fazer festa, a gente quer fazer um momento de reflexão, que a gente para e faz um balanço. O que a nossa profissão tem contribuído com a sociedade brasileira? Que sociedade brasileira? Qual sociedade nós trabalhamos? Então, o 15 de maio é um momento que a gente para fazer reflexões e um balanço de como a nossa profissão está inserida na sociedade e quais respostas podemos dar para essa sociedade. Às vezes, eu ouço as pessoas dizendo assim, é dia da assistente social, vamos lá, porque a gente vai fazer um baile, a gente quer fazer uma festa. Não, a gente quer parar, refletir e dialogar. Nada contra a festa, que é importante também sair, bater papo, tomar uma cerveja, tomar um café, fazer. É interessante, está da sociabilidade humana. Mas o dia 15 de maio, para nós, é um momento que nós, das assistentes sociais, paramos,
refletimos e expressamos o que pensamos para a sociedade. Neste ano, o tema escolhido por nós, assistentes sociais, foi uma profissão necessária. Serviço social é uma profissão necessária. E por que a gente está dizendo que nós somos uma profissão necessária? Não porque a gente simplesmente quer demonstrar um poder. Não, não. Porque nós estivemos na conquista do SUS, nós tivemos na conquista do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, nós tivemos na conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos na conquista do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Serviço Social Brasileiro tem uma história de militância e de luta na conquista de acessos às políticas sociais. Então, nós também paramos e refletimos sobre isso. Temos uma história a apresentar para esse país. E contribuímos para que a gente possa chegar hoje e dizer que a gente tem legislações que defendam a questão da mulher, da pessoa com deficiência, da questão do debate contra o racismo, contra a homofobia. Ontem foi o Dia Internacional de Luta e Combate à LGBTfobia. A gente precisa mostrar que essa profissão, ela não é para si. Essa profissão, ela está para contribuir com a construção de uma sociedade justa e igualitária. Você não vai encontrar nos documentos do serviço social dizendo que a gente quer uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nós queremos uma sociedade justa e igualitária. O mais não existe. Ou ela é justa ou ela é injusta. E a professora Maria Lúcia Barroco traz bastante isso para a gente. E, infelizmente, a sociedade capitalista ela é injusta. E o que nós queremos é uma sociedade justa e igualitária. Igualitária onde todos possam acessar bens e serviços. Certo. Você fez duas perguntas, né, na sua intervenção que eu gostaria que então você respondesse, né? De qual o papel que a profissão do assistente social tem contribuído na sociedade, que tipo de sociedade então que vocês atuam. Gostaria que você respondesse essas duas reflexões aí que você mesmo fez. O serviço social ele atua numa sociedade desigual, mas para isso a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa estudar, a gente precisa levantar dados. E o serviço social contribui muito com as pesquisas. É uma das profissões que está reconhecida pela CAPES como uma profissão de produção do conhecimento. Então, nessa sociedade que trabalhamos, nós também produzimos respostas e fazemos debate com ela. E qual sociedade a gente defende? Alguns vão dizer, mas vocês são contra a sociedade capitalista, e o que vocês têm a colocar no lugar? Não nos cabe responder isto. O que a gente quer é uma sociedade igual, justa. Qual o modelo que vai dar conta disso? Nós vamos construir juntos e juntas. Mas a gente sabe que a justiça ela vai ser alcançada a partir do momento que ninguém mais estiver fora do acesso a bens e serviços. Então, que sociedade nós defendemos? Nós defendemos uma nova ordem societária, que não é o capitalismo. O capitalismo já nos diz que não nos dá resposta, porque a base do capitalismo é a exploração. Uma palavra que o professor José Paulo Neto sempre nos diz, né? Nós temos vergonha de dizer exploração. A gente começa a dizer assim, a população pobre, a população vulnerável, a população empobrecida. O que nós temos é uma população explorada através de um sistema de trabalho que hoje sequer dá direitos à aposentadoria, que muitos dos trabalhadores sequer vão alcançar a proteção social da aposentadoria. Então, o que nós defendemos como sociedade é uma nova lógica, uma nova ordem social que garanta acesso a todos aqueles. E essa profissão a qual eu escolhi, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela, vem debatendo isso. E sempre querem nos colocar em xeque, Guilherme. Os alunos mesmo perguntam, então, se vocês são a favor do comunismo? Vocês são a favor do socialismo? Vocês são a favor... Não. Nós queremos construir um modelo de sociedade que garanta a igualdade de direitos, que garanta a todos os direitos, a toda e qualquer criança que nasça, ser atendida num hospital de qualidade. Que ninguém fique na fila esperando por um tratamento.
que nenhuma criança fique fora da educação infantil, que nenhum idoso não tenha acesso a cuidados, um serviço de proteção social na velhice. E a resposta para isso tem que ser uma construção coletiva. Certo. Então, para o bloco final de perguntas, Marco, o papo tá muito bom, né? A gente está conseguindo abordar aí bastante tema, mas eu acredito que uma questão importante, né, que a gente deve falar sobre, né, as demandas, né, dos assistentes sociais, né, o que vocês estão reivindicando enquanto, né, condições de trabalho, né, salário, né, quais são as demandas, as reivindicações aí que vocês têm na categoria que vocês podem dizer. Acho que a primeira questão nós vamos retomar o Congresso da Virada de 1979, quando a gente assume uma pauta política de nos reconhecermos como classe trabalhadora. Então, acho que a primeira discussão que o serviço social traz no Brasil é que somos trabalhadoras e trabalhadores, e nos reconhecemos como trabalhadores e trabalhadoras assalariadas, que vendemos a nossa mão de obra para aqueles que detêm os meios de produção ou os órgãos públicos que executam as políticas sociais. A partir disso, então, enquanto trabalhadores, nós reivindicamos direitos trabalhistas para todas e todos. Nós não defendemos e somos totalmente contra a terceirização dos serviços, os serviços que são terceirizados e não existem concursos públicos, não existe o trabalho do profissional público de carreira, com formação continuada, com direitos trabalhistas garantidos, e existe nesse local a terceirização, aonde coloca baixos salários, aonde coloca-se a estabilidade. A qualquer momento você pode ser substituído, colocado para fora deste local. Então, uma das pautas para a gente é a qualidade do trabalho enquanto trabalhadores, mas trabalho estável, trabalho executado de forma a garantir os direitos trabalhistas e não a terceirização. Nós defendemos a defesa da jornada de trabalho para todos os trabalhadores. Nós, assistentes sociais, já temos uma carga horária de 30 horas semanais, que foi uma luta histórica da categoria. Mas alguns trabalhadores não conseguiram acessar isso ainda, por questões de estatutos próprios, de regulamentações próprias, mas mais que isso, nós queremos redução de jornada para toda e todos os trabalhadores. Isso não é um projeto somente para o serviço social. E isso está desde o início da nossa batalha. Nós defendemos que os assistentes sociais se articulem pelos sindicatos de ramo de atuação. Quem trabalha na empresa pública esteja no sindicato do servidor público municipal, quem esteja nas entidades sociais esteja no sindicato dessas categorias, porque há um debate de fazer o sindicato da categoria. Esse debate ele é histórico, mas nós precisamos nos unir como trabalhadores e não simplesmente como assistentes sociais. Por isso, estar no sindicato da ramo da atuação é uma pauta muito importante para a gente. E o debate do piso salarial é óbvio que ele existe. E o que o Serviço Social Brasileiro tem defendido é que nós queremos um projeto de lei que garanta 7 salários mínimos. Alguns projetos aparecem dizendo que o serviço social terá um piso de R$ 4.500, R$ 5.000. Não é isso que queremos. Nós queremos 7 salários mínimos. Por quê? Porque os 7 salários mínimos está garantido como uma referência econômica para seguir. Porque alguns assistentes sociais, se hoje nós tivermos um piso de R$ 4.000, ao longo da história, esses R$ 4.000 podem se perder, se desvalorizar, e nós continuamos a voltar a ter um piso de salário irrisório. Quando eu falo dos 7 salários mínimos, eu estou dando um referencial na política econômica do país. E enquanto qualidade de trabalho, eu acredito, é defender que toda e todo, qualquer trabalhador, trabalhadora, tenha respeitado aquilo que é o mínimo não, aquilo que é necessário,
que é um espaço adequado, o respeito à autonomia profissional, o respeito à garantia de espaços com sigilo, espaços que garantam a qualidade para o usuário, não é a qualidade para o profissional. A qualidade é para o usuário. E para se ter atendimentos de qualidade ao usuário, nós precisamos de qualidade nos serviços, com bons equipamentos, com boas estruturas, com profissionais, com equipes adequadas, com formação continuada. Opa, parece que algum jardineiro aqui resolveu, né, cortar a grama com tudo no final da nossa live. Mas vamos aqui para a última pergunta. Marco, sobre a questão das universidades, né, de serviço social, né? Uma coisa que eu percebo, que eu acho isso bom, né? Que eu acho isso bastante interessante, é que, por exemplo, enquanto tem alguns cursos que tem um caráter mais elitizado, né? Como, por exemplo, alguns cursos, inclusive eu incluo direitos, ciências sociais, jornalismo. A gente tem no serviço social uma galera que é mais popular, mais proletarizada. Você acha que isso ajuda no trabalho de serviço social, que isso é um ponto bom? Que, inclusive, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu fazia PUC em ciências sociais, identificava muito, né, com os estudantes do curso de serviço social. Gostava, né, demais de estar junto com eles, sentia mais à vontade do que, inclusive, com o meu próprio curso. Guilherme, eu acho que aqueles que escolhem essa profissão e vêm para estudar o serviço social, no seu caminho encontrou aquilo que a gente fala que se indignou. Em algum momento ficou indignado com algo que a sociedade apresentou e diz, opa, quem trabalha com essas coisas? Daí vai descobrir que existe uma profissão que atende essas demandas, que atende essas demandas trazidas por essas pessoas. Então, na verdade, os cursos tornam-se um espaço que essas pessoas buscam respostas. Mas eu tenho encontrado também pessoas que vêm buscar respostas no curso por demandas religiosas, porque também trabalham nas suas pastorais, nas suas igrejas, e acham que é um local que ela pode depois voltar e contribuir com a sua comunidade, com a sua religião, com o que tem. Mas a grata surpresa que a gente tem é que, seja a porta de entrada que esse indivíduo venha, o curso oferece uma matriz curricular, nós defendemos isso através da ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que dialoga a nossa matriz curricular, que a gente trabalha com essas pessoas um processo de formação que ela se sinta sujeito do processo, que não seja uma formação tecnicista. Fazer um levantamento social precisa responder essas perguntas. Fazer o estudo socioeconômico precisa tabular desta forma. Isso é importante, ok. Mas a gente começa a envolver esses alunos a dialogar a partir das realidades que eles vivem, a partir das situações com que eles convivem. Então, acho que da onde esses alunos vêm, a grande maioria vem das periferias, a grande maioria vem de movimentos sociais, a grande maioria vem de colégios públicos que se apaixonaram quando tiveram aula de sociologia, filosofia, antropologia. Infelizmente, isso tem se acabado nesse novo ensino médio, e a gente sabe o quanto ele é danoso à formação, mas esses alunos chegam. Mas existe também aqueles que vêm por outros caminhos, porque conheceram, porque é um servidor público e conhecia um assistente social, por outras portas de entrada. Mas o mais importante é que o curso se torna um espaço de diálogo, de reflexão e de construção coletiva. E alguns desistem no caminho, dizem, não é isso. E aqueles que permanecem, eu posso dizer com muito orgulho, saem entendendo que para todo e qualquer exercício profissional a gente precisa ter a criticidade, a gente precisa ter reflexão, porque senão fica o fazer pelo fazer, e o fazer pelo fazer não muda nada. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente pelo Marco Silva
por ter aceitado fazer essa discussão, né, que foi um convite em cima da hora, devido a alguns contratempos infelizes aí que o Mesa de Debates teve essa semana. E passo novamente. Acho que deu uma travada para você aí, André. Mas eu queria Para agradecer o ele. convite. Pronto, voltou. Eu queria agradecer o convite, Guilherme. Acho que a gente sempre é bom dialogar, pensar, refletir. Cada momento que a gente para, a gente faz isso, né? Uma semana que para nós é muito potente, dia 15 de maio, dia da assistente social, 18, 17 de maio, dia de combate à LGBTfobia, hoje, dia de luta e combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, dia da luta antimanicomial, e pautas que vão existindo e vão transbordando para a gente fazer as reflexões. E espaços de conversa, de reflexões são importantes. Então, assim, agradecer a oportunidade, ficar à disposição e dizer uma frase da tão querida e minha orientadora no mestrado, a Maria Lúcia Martinelli, né? Ela diz assim, num texto: muito prazer, sou assistente social. E eu tenho orgulho de dizer isso da minha profissão. Muito prazer, sou assistente social. E quem quiser conhecer um pouco mais perto dessa profissão, cola na gente. Entra aí no site do Conselho Federal de Serviço Social, no site do Conselho Regional de Serviço Social, entra no site da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, ou para na rua aí a gente, chega numa universidade que a gente dá aula, a gente conversa e sempre serão muito bem-vindos. Obrigado, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Marcos, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que você se inscreva no canal Podcast Mesa de Artes de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta a nossa página do Facebook, também curta a nossa página do TikTok e também no Instagram. E quem puder, contribuir financeiramente no canal, faz aí um Pix 385 007 02800 CPF, ou você pode aí participar aí do Padrim, né? Vamos aí fortalecer esse Padrim. www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Programação de hoje continua. Um forte abraço a todo mundo e fui!